Saudação a todos. Comecei hoje a reescrever um artigo que eu fiz já há algum tempo e estava publicado nos anais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade do Estado. O título é Capital Intelectual. Eu narrava na ocasião, e agora estou reestilizando o artigo, sobre as grandes organizações que hoje ditam as regras do mercado de trabalho, remuneram condizentemente seus colaboradores e estão cada vez mais à procura de profissionais competentes, que tenham cultura geral e uma base sólida de conhecimentos adquiridos em instituições de ensino de excelência e qualidade. Eu lembro quando eu fiz esse artigo, eu estava ministrando aula já no último período de Ciências Contábeis. Era uma turma otimizada, tinha alunos que seriam bacharéis em Economia, outros bacharéis em Administração e a grande maioria bacharéis em Ciências Contábeis. Tanto é que o programa ele recebia muitas críticas por parte de alguns formados que iriam se formar em Administração, porque envolvia muita base contábil, principalmente na época em que se começou a falar na harmonização da contabilidade. A contabilidade seria igual em todos os países e viria a beneficiar o Brasil quanto à emissão dos balanços, das demonstrações financeiras de um modo geral. Então esse artigo ele serviu de norte a bastante alunos, porque na verdade ele teria uma praxis exatamente direcionada a esse conteúdo, para que os alunos eles já tivessem a noção bastante ampla sobre o que é fazer um balanço de acordo com as instruções da Comissão de Valores Mobiliários, Brasil, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, e se harmonizando principalmente com a contabilidade americana, que é aquela que determina os passos da contabilidade Brasil. Coloquei até a exigência do conhecimento acadêmico, que continua em alta, obviamente, o domínio de uma língua estrangeira e os aspectos comportamentais são validados para uma carreira de sucesso e, consequentemente, a ascensão do status almejado para qualquer pessoa. Então, na verdade, o domínio de uma língua, isso sempre primei em falar para o aluno no primeiro período, segundo período, e principalmente no oitavo, que ele já deveria ter a noção, pelo menos para ler um balanço em língua estrangeira, isso facilitaria a entrada dele no mercado e o beneficiaria quanto a salários com maior quantidade de mérito e também algumas outras variáveis que seriam dadas quando ele atinge um cargo de relevância dentro da empresa, principalmente as multinacionais. Eu trabalhei a maior parte do meu tempo em empresas multinacionais e sabia do programa que eles tinham a respeito da qualificação do funcionário. Então, o funcionário, por meritocracia, ele recebia valores que seriam diferenciados para cada quantitativo de funcionários naquela área ou naquela função. Então, as empresas, além de ter um quadro formador com cargos e salários, ele teria também esses outros benefícios, privilegiando esses alunos ou esses funcionários, melhor dizendo, com capacidades intelectuais diferenciadas. A sociedade do conhecimento, no meu caso, caracterizada por uma série de inovações, mudanças e transformações, nas quais a informação e o conhecimento passaram a ter um papel fundamental de acordo com o pai da administração, Drucker, de 1996, Peter Drucker. Esse visionário, eu lembro que já em alguns estudos de pós-graduação, em 1983, eu já recebi essas informações desse guru que dizia sobre a importância do trabalhador intelectual. E a partir de 94, um outro gênio da administração, chamado Stevens, foi nos Estados Unidos, ele era consultor de uma revista de grande nome, chamada Fortuna. Ele fez também alguns artigos baseados nessa projeção do que seria o capital intelectual e que se juntaria à meritocracia na grande maioria das empresas de grande porte.
Então essas situações elas começaram a preocupar muitos administradores, porque na verdade aqueles de capital intelectual com mais vantagem, com mais acentuação de informações, eles teriam salários que seriam diferenciados das outras empresas de menor porte. O capital intelectual, que é a cerne do meu artigo, ele constitui uma matéria intangível de conhecimentos e de riqueza no trato do aprendizado cognitivo do aluno ou do funcionário. Esse mesmo autor que eu citei, o americano, ele acrescenta ainda que quando no mercado de ações avalia empresas em 3, 4 ou 10 vezes mais o salário desses dirigentes ou desses administradores, ele faz com base exatamente nesse termômetro. A qualificação profissional, o domínio de uma, duas, três línguas diferentes da nossa e a leitura com proeminência dessas demonstrações que são levadas aos outros dirigentes, aos outros administradores para uma boa tomada de decisão. Eu lembro que eu coloco sempre numa nota de rodapé o que significa contabilidade, não da forma simplória como se fala, que a contabilidade é aquele estudo de números, é aquele estudo de quadros estatísticos. Não. Eu junto a contabilidade e dizendo ao aluno, é uma ferramenta, é uma estratégia de negócio, da colocação dela como um objeto de controle, mas eu coloco a contabilidade num tripé, eu já coloquei isso em alguns livros meus, colocando ela como financeira, ela como toda aquela parte holística da contabilidade, de pegar as informações e transformá-las em quantidades numéricas, e depois ela impactar tudo isso e colocar à disposição do administrador, para que ele possa tomar decisões. Então a contabilidade vista por mim, nos livros que eu dou esse escopo, eu coloco a contabilidade como um conjunto de conhecimentos que se ordenam e visam administrar as informações a partir dos saldos ou daquelas quantidades de informações que vêm dos departamentos, juntando tudo isso, formando demonstrativos que possam ser analisados pelos administradores do negócio e depois transformados em relatórios com mais consistência e levados aos altos dirigentes para que eles tomem as melhores decisões. Isso também serve para outros usuários, fornecedores, clientes em potencial, os próprios acionistas e outros também de grande importância dentro ou fora da organização. Um outro dado que eu coloco, eu falo um pouco sobre os ativos físicos de uma empresa baseada nesse mesmo conhecimento que serve como ativos intangíveis. E esses ativos intangíveis eles já começam também a ser classificados e contabilizados no ativo da empresa. Aquele ativo intangível seria o capital intelectual. Ele teria que ser medido. A mensuração desse grande capital faria com que os balanços tivessem maior significado, seriam extremamente necessários para uma boa administração, não somente, como também para a tomada de decisão. O capital intelectual, ele abrange conhecimentos acumulados de uma empresa relativos às pessoas. São metodologias, são patentes, são projetos e principalmente relacionamentos. Ele corresponde ao conjunto de conhecimentos e informações encontrados nas organizações. Como eu citei, a questão da definição da contabilidade de uma forma mais ampla, de uma forma onde nós vemos isso já no pós-graduação ou no mestrado em ciências contábeis. Quer dizer, no caso, a aplicação dessa inteligência do capital intelectual, ela vai além daquele capital monetário, do empreendimento, como nós podemos dizer. Os tempos modernos, já estamos na tecnologia de hoje, os tempos modernos têm exigido muito dinamismo dos empresários. E com o fenômeno da globalização, já se passou essa fase, as empresas vêm sentindo maior necessidade de investir em recursos humanos. Foi a primeira parte da minha retórica. Esse investimento em recursos humanos visam competir ou enfrentar os desafios do mercado cada vez mais exigente. Diz que
numa economia do conhecimento, os recursos humanos, e não o capital físico e financeiro, constituem as vantagens competitivas das organizações. Se ela tem um bom quadro de funcionários, com expectativa de crescimento vertical, ela tem mais condições de oferecer uns relatórios mais completos, mais confiáveis. Eu coloco também num dos parágrafos, à medida que o homem da organização se torna uma espécie em decadência e que os trabalhadores devem sua vida profissional primordialmente ao treinamento profissional e à sua capacidade mental e não a simplesmente fazer parte de uma organização, seus estilos de administração participativa tornam-se cada vez mais importantes. E é isso que nós estamos vendo na atualidade. O funcionário, quanto mais competência ele tem, mais ascensão a degraus hierárquicos ele vai atingir. Para gerir seu capital intelectual de forma mais sistêmica, a empresa deverá elaborar, de acordo com os especialistas, uma pauta para se transformar de uma organização que simplesmente compreende indivíduos detentores do conhecimento numa organização focalizada em conhecimentos que cuida da criação e do compartilhamento de conhecimentos. E através dessas funções internas de negócio é que a orquestra e o fluxo de know-how, de conhecimento, consegue colocar a empresa num patamar mais confiante, ou de mais confiança para aquele que quer adquirir parceria na empresa. Quer dizer, o chamado acionista, o chamado capitalista. A empresa, nesse caso, ela vai apresentar uma série de características positivas, principalmente para quem está começando agora na carreira. Isso serve de norte para aquele que está começando. Ele vai ter ambições de querer subir e atingir promoções ou cargos de maior relevância. Tenho observado, na minha área de finanças e contabilidade, isso dito na época, mas que eu estou acrescentando também, quanto da publicação dos relatórios anuais, em que grandes organizações, além da análise dos números, publicam e analisam os relatórios sociais, quer dizer, o chamado balanço social. Ele vai mostrar de que forma a empresa ela tem uma quantidade monetária de dinheiro que ela investe nos funcionários que estão estudando, que estão se especializando, funcionários que estão fazendo pós-graduação, estão fazendo mestrado, fazendo doutorado. A grande maioria das empresas, a multinacional, eu falo do meu caso, elas dão até oportunidade para que o funcionário com a especialização, ele estude até fora do país. E a gente vê isso com bastante frequência. Um outro dado, evidentemente, esse acontecimento nos faz refletir sobre o capital humano, onde estamos testemunhando uma mudança evolucionária e uma velocidade propulsora que consegue colocar o funcionário em alto staff dentro da organização. Eu acredito, essa é uma nota de rodapé que eu vou colocar, eu acredito que ninguém nascido após a Segunda Guerra lembra do automóvel e de seus efeitos sobre os países e sobre os adolescentes, que repentinamente os colocava fora do controle visível do livro impresso, por exemplo, que enfraqueceu o domínio da igreja no século XV. Quer dizer, quem está estudando ciências contábeis, ele vê isso a partir do tema onde se fala sobre a Revolução Industrial, no século XVIII. Colocar a mobilidade da informação nas mãos das pessoas certamente contraria os modelos existentes na sociedade. E é aí constatamos que as informações disponibilizadas transferem poder àqueles de atualização continuada. Não é importante o grau de ocupação da estrutura da organização. Quer dizer, quanto mais estudo ele tiver, mais entendimento, mais conhecimento e mais velocidade ele vai dar às informações que são detalhadas nos relatórios. A teoria do capital enfocava que a riqueza era resultante de uma obra. O termo capital humano foi criado, na época, o Theodor Schultz, foi prêmio Nobel em 1979, que afirmou que a melhoria do bem-estar dos membros da empresa, quer dizer, aqueles menos favorecidos, não dependia da terra
ou das máquinas, ou da energia, mas sim do conhecimento. Em verdade, temos que considerar que todas as habilidades são inatas ou adquiridas, que podem ser aperfeiçoadas por meio de investimentos apropriados ao enriquecimento do capital intelectual. É o caso do aluno que faz graduação e sente a necessidade, sente aquela sede do conhecimento de fazer uma pós-graduação, de se especializar naquilo que ele estudou. Porque, infelizmente, não é a maioria. Não é a maioria. Você vê que uma turma, vamos colocar uma base 100, dali 20, 30% máximo, eles alçarão voos mais altos. Terão melhores salários, terão melhores colocações no mercado. 70% ficarão um pouquinho diferente. Poderão conseguir uma colocação, o mercado ainda é muito exigente, mas não terão esses salários que nós vemos no staff de uma grande empresa. Um outro dado, já concluindo, eu coloquei algumas notas de rodapé, por exemplo, dando assim enfoque ao aluno de como eu fiz essa pesquisa. Uma pesquisa bastante substancial, pesquisa formativa de opinião, onde eu apanhei dados, não somente dados aqui do Brasil, com empresas de grande porte, com empresas multinacionais, como busquei também outras informações em empresas estrangeiras, fora do Brasil, que tem a sua matriz lá fora. O número de executivos brasileiros com programa de mestrado concluído ultrapassa 7%. Nos Estados Unidos, quem possui formação ganha remuneração e se eleva a 71% a mais que somente os graduados em universidades. O balanço social, que eu também pesquisei, alguns balanços social, pesquisei o da Aracruz, Celulose, da Souza Cruz, da Clabin, do Bradesco, do Itaú, e vi essas informações contidas nesses relatórios. Pesquisei também numa revista de informações financeiras americana, agora de 2020, que também dava esses enfoques ao capital intelectual e essas meritocracias que são bem avaliadas dentro das empresas. E o último dado, que eu coloquei também em nota de rodapé, foi algumas entrevistas que eu dei para algumas empresas, falando exatamente sobre isso, falando sobre essa questão da ascensão do executivo, do conhecimento desses executivos no mercado de ações e essas empresas que eles trabalham, que têm uma dedicação exclusiva a elas. Eu falando sobre o ativo tão valioso e importante como os verdadeiros ativos tangíveis dentro da organização. Seria isso. Espero que aproveitem. Esse artigo está já para ser publicado, essa releitura desse artigo publicado no UFRJ. Ele vai ser publicado inicialmente na revista eletrônica de administração de negócios. E certamente isso vai correr por aí e poderá estar disponível para os universitários de um modo geral. Sucesso para vocês!